Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como obter a matriz de uma transformação linear. Isso mesmo. Nós temos aqui dois momentos que a gente pode, digamos assim, separar. Uma matriz de uma transformação linear, onde nós sabemos qual é a transformação linear, nós temos a aplicação, como ela funciona. E no outro momento, quando nós não temos a aplicação linear, nós temos somente alguns fragmentos de informações. Neste caso, a transformação linear é aplicada nos elementos da base do espaço vetorial do domínio, tá? Porque a gente tem o espaço vetorial do domínio e o espaço vetorial do contradomínio dessa transformação. Então, quando eu tenho essa transformação aplicada somente nos elementos da base do espaço vetorial do domínio, e eu sei essas informações, eu também consigo determinar quem é essa transformação linear. Eu consigo achar a primeira matriz, depois a transformação. Então, estamos no primeiro momento, que é encontrar a transformação linear, aonde nós temos aqui uma transformação linear conhecida. Nós queremos encontrar qual é a matriz que representa essa transformação linear. E eu coloquei 4 pontos que nós devemos seguir para ficar fácil para você replicar depois em qualquer outra transformação que você quiser. Primeiro, determine as bases do domínio e contradomínio. O que eu estou falando aqui é o espaço vetorial do domínio e o espaço vetorial do contradomínio. Segundo, determine as imagens dos elementos da base do domínio. Você vai descobrir qual é a imagem dos elementos da base do domínio. Quais são as imagens, tá? Nesse caso aqui é imagens. Terceiro, imagens com N. Terceiro, representação destas imagens com base no contradomínio, porque eu vou ter a transformação linear aplicada nos elementos da base do domínio e eles vão ter uma cara lá do elemento lá no contradomínio, eu vou ter que colocar ele de acordo com a base do contradomínio. Terceiro, construção da matriz da transformação linear. Então, esses aí são os 4 passos que nós vamos fazer, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é determinar as bases desses espaços vetoriais. Observe que eu estou tendo aqui uma transformação do R2 para o R2. Então, o espaço vetorial do domínio é o mesmo espaço vetorial do contradomínio. No entanto, vamos considerá-las diferentes, porque na maioria dos casos elas vão ser, tá? Dos exemplos, dos exercícios que vocês vão pegar. Então, vamos colocar aqui, vamos determinar duas bases desses espaços vetoriais. Quais são as bases mais fáceis que nós podemos determinar desses espaços vetoriais? As bases canônicas. Então, nesse tipo de exercício, você pode determinar quem são suas bases. Pode ser qualquer uma, mas eu sugiro você escolher as bases canônicas, tá? Então, eu vou chamar aqui de B, uma base canônica do R2, né? A base canônica do R2, que é formada pelo elemento 1, 0 e 0 e 1. E a base C, que eu vou chamar também a mesma base, tá? Vai ficar estranho colocar as duas? Vai, mas eu vou colocar porque na maioria dos casos, não são bases iguais. Não precisa ser bases iguais, tá? Não precisa ser espaços vetoriais iguais. Eu poderia até colocar outra base aqui do R2, mas é claro, não vou colocar para não dificultar, porque eu posso facilitar, então para que dificultar? Então sejam B e C bases dos espaços vetoriais, do espaço, né, como são só um, né, do espaço vetorial R2, tá? Então, aqui se eu tivesse, tá? Se eu tivesse outro espaço vetorial, um no domínio e outro no condomínio, eu iria falar as bases vetoriais de R2 e outro espaço vetorial. Não é o caso. Beleza. Determinei a base. Esse é o meu passo 1. Vamos então para o passo 2, né? Vamos adiantar isso. Determinar as imagens dos elementos da base do domínio. A base do domínio é o que nós chamamos de B. São iguais, mas você entendeu, né? Então vamos lá, vamos determinar quem são as suas imagens. Vamos calcular qual é a imagem da transformação
no elemento 1, 0, tá? Vou colocar aqui na outra linha. E quem é a imagem desse elemento? Quem é a imagem provocada pela transformação no elemento 0 e 1? Os elementos da base do domínio. Veja o seguinte, que a transformação aplicada no elemento 1, 0, com essa lei de formação aqui, ela simplesmente coloca o elemento em x com valor negativo. Então ela faz uma simetria em relação ao eixo x, tá? Essa transformação é isso, é uma simetria em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Então ficaria assim, menos 1 e 0. Enquanto nessa outra aqui ficaria menos 0, que é 0, então não vai mudar, e 1. Beleza, fiz o passo 2, tá? Não tem segredo. Então calculei as minhas imagens, coloquei a minha calculei, né? Peguei as minhas bases, calculei a minha transformação nos elementos do domínio. E agora eu vou fazer a representação dessas imagens na base do contradomínio. Então eu vou escrever quem são esses elementos aqui em relação à base do contradomínio, tá? Como é que eu vou fazer isso? Existe uma notação para isso existe uma notação que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então aqui eu coloco esse elemento que é a transformação aplicada no 0, 1, vou querer colocar ele em relação à base do contradomínio, que é a base C. É tudo igual, mas poderia não ser o mesmo espaço vetorial. Então, eu vou escrever esse elemento, a transformação aplicada no 0, 1, em relação à base C. Quando eu falo eu vou escrever em relação à base, eu vou escrever uma combinação linear em relação à base C. Como assim? Vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho que a minha transformação é menos 1 e 0. Como que eu escrevo menos 1 e 0 como combinação linear da base C? É fácil, porque a base C é a base canônica, tá? Então fica assim essa combinação linear. É menos 1 vezes o elemento 1, 0, mais 0 vezes o elemento 0, 1. Se você fazer essa combinação linear aqui, você vai ter o mesmo elemento menos 1 e 0. Mas aqui, essa aqui é uma combinação linear em relação à base C. Beleza. E como é que eu represento essa combinação? Como é que eu represento isso? Qual que é a matriz que representa a minha combinação linear na base C? Você vai colocar, tá? Observe que tem que respeitar essa notação. Você vai colocar os coeficientes, só os coeficientes assim, eu posso chamar, os escalares, desculpa. Você vai colocar os escalares dessa combinação linear, que aqui são menos 1 e 0, eles agora em coluna, tá? Simbolizando que é o menos 1 que multiplica o primeiro elemento da base e o 0 que multiplica o segundo elemento da base. Você sempre vai fazer isso, vai colocar os seus escalares da combinação linear em forma de coluna, tudo bem? Beleza. Faz a mesma coisa agora para a minha transformação linear aplicada em aqui eu fiz para 1, 0, né? Desculpa que eu coloquei aqui 0 e 1, mas aqui é 1, 0. Agora eu vou fazer a mesma transformação, mesma coisa para o 0 e o 1 em relação à base C. Eu vou obter o seguinte, tá? Eu vou obter o seguinte resultado. Eu vou ter o elemento da transformação aplicado no 0, 1 sendo 0 e 1. Não faz reflexão em relação ao eixo Y. Então, isso aqui vai ser como escrito na base C, vai ficar 0 vezes o elemento 1, 0 da base, o primeiro elemento da base, mais 1 vezes 0 e 1, que é o segundo elemento da base C. Fazendo igual fiz anteriormente, a matriz que representa esse elemento aqui, 0 e 1, em relação à base C, a base do espaço vetorial do contradomínio, é 0 e 1. Beleza, tá? Encontrei aqui, então, o meu elemento, as minhas duas representações das imagens na base do contradomínio. Acabei de fazer o passo 3, tá? Vamos agora para o passo 4. O passo 4 é simplesmente você construir essa matriz da transformação linear. Então, o passo 4 é simplesmente você colocar
essas colunas uma lado a lado, ou seja, eu vou concatenar essas matrizes colunas e formar uma grande matriz. Nesse caso foram duas matrizes colunas, então a minha matriz de transformação ela tem duas colunas. Como é que eu denoto geralmente a minha matriz de transformação? Você pode dar um nome para ela, A, B, C, mas nos livros ela tem a seguinte notação. Embaixo vai o espaço vetor, a base do espaço vetorial do domínio, que nesse caso é B. Em cima vai a base do espaço vetorial do contradomínio, que é C. Então, aqui significa o seguinte, a matriz que representa a transformação T em relação à base B para a base C é igual à seguinte matriz, tá? A seguinte matriz aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou copiar esses elementos, tá? É só copiar. Colou, pã. E agora eu vou pegar a outra e vou colar também. Pã também. Então essa aqui é a matriz que representa a transformação linear T aplicado em xy é igual a menos x y, tá? Menos x na primeira coordenada e y na segunda. Ela fixa a coordenada y e só faz a simetria em relação à coordenada x, que significa que ela está fazendo a simetria em relação ao eixo y, tá? Então esse aqui é um exercício e aqui eu mostrei como obter a matriz de uma transformação linear quando eu já tenho uma transformação linear. Vamos agora fazer outros exemplos e eu espero que você assista, né, os próximos vídeos para entender um pouco mais sobre matriz de uma transformação linear. Tchau e até logo!